Interessante que certas histórias parecem que não tem nada a ver com a nossa vida, mas tem. Eu tive aqui uma questão mais pessoal, mas que também vai ter uma ideia para essa ideia do senso de urgência. Pastor Jamerson me conhece já há quase 10 anos e acompanhou toda a minha trajetória estudando teologia e aguardando a ordenação. E é fato que nessa caminhada da ordenação eu recebi um diagnóstico muito desfavorável de que era portador de esclerose múltipla, que é uma doença que não tem cura e que você só faz tratamento. E aquilo dali me chocou muito. Foi no ano que eu deveria ser ordenado. E ao passo que eu pensei que eu não teria mais tempo de chegar ao pastorado, eu também pensei, se eu tiver alguma coisa para fazer, eu tenho que fazer agora. Porque na minha cabeça, se você escuta do médico, bom, o que você tem um tratamento, só não tem cura. Qual é a sua posição? Você vai ficar animado para viver o resto da vida? Ou você vai dizer, eu estou agora com o tempo contado? A ideia é mais ou menos essa. E foi a ideia que eu tive primeiramente. Hoje eu sei que posso morrer com isso, mas disso eu não morro. Eu posso morrer de outras coisas, mas eu vou até o dia que Deus quiser, desse mesmo jeito. Já são 2 anos e meio, já nessa mesma caminhada. E assisti um filme chamado 100 metros, de uma pessoa que foi diagnosticada com a mesma doença. E o que dizia naquele filme? Qual era a história de vida do protagonista? Era um rapaz que com a mesma idade que eu, na época 29 anos, foi diagnosticado e era totalmente sedentário e precisava de atividade física para melhorar a sua saúde. Ele decide agora ser maratonista com esclerose múltipla. Isso é loucura, mas ele quis fazer. Alguns dos sintomas são paralisia dos membros, falta de força em alguns membros e fadiga crônica. Então, obviamente, tinha dias que ele ia se levantar para fazer as suas corridas e não sentia a mínima vontade. Por quê? Porque estava cansado ao extremo. O corpo pedia cama. Tinha dias que ele ia correr e paralisava. E aquilo dali era triste para ele. Fato é que foram 3 anos treinando para fazer uma maratona de 42.195 metros. E aquele rapaz, faltando 1 mês para a maratona, tem uma crise, que a gente chama de surto. E ele fica dias e dias no hospital, internado. Ele disse, agora? Acabou o sonho. Não, no ano seguinte ele volta e ele consegue completar. Ele é o penúltimo colocado. Ontem, um queniano bateu o recorde. Fez a maratona em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Esse rapaz fez em 11 horas, 38 minutos e 37 segundos. Mas fez. E o interessante foi, ele disse, se eu não fizesse agora, quando eu faria? Ele completou aos 37 anos de idade. 8 anos de portador. Então, a ideia é, se eu não fizer agora, quando? Você talvez não tenha a mesma coisa que eu tenho, que aquele rapaz tem, mas você deve ter o mesmo que nós sentimos, um senso de urgência em servir ao Senhor. Isso é necessário. Em momentos de crise, nós precisamos nos concentrar na esperança de novos céus e nova terra que virão. Está tendo perseguição, a situação aqui na terra está difícil. Lembre-se, eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Tem algo muito mais precioso me esperando. Então sempre lembre do reino eterno de Deus, em vez de ficar ansioso com esse mundo perverso e as suas preocupações. Até porque se a gente parar 10 minutos, meus irmãos, 10 minutinhos que sejam, sem que tenha ninguém ao nosso redor, a gente em silêncio, a cabeça vai para todo lugar, mesmo para o reino de Deus.
A gente pensa nas contas, nas preocupações, na doença, na febre que sentiu ontem, de ter que comprar remédio, pensa no gás, pensa em tudo. Se a gente ficar 10 minutos simplesmente olhando para o infinito, olhar vago, pode ter certeza, sua cabeça vai para todo lugar. E você tem aquele estalozinho assim, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa, eu vou procurar alguma coisa, porque senão você vai se afundando. Quem já teve a experiência de ficar 3, 4, 5 horas fazendo isso, sabe o quanto é complicado voltar. E o sentimento depressivo vem disso, da falta de ocupação. Ele vai se aprofundando quando você vai se entregando a esse ócio. Aí você chega ao ponto de ficar trancado dentro do quarto olhando para o teto. E você não tem vontade de comer, você não tem vontade de ler, você não tem vontade de assistir nada, você não tem vontade nem de levantar. Procure então meditar na palavra antes que isso aconteça. Procure orar antes que isso aconteça. Saia de casa, vá conversar com outras pessoas. Procure fazer o trabalho da igreja, seja qual for. Se engaje em questões que possam ser produtivas para o reino de Deus, em vez de ficar pensando nas questões desse mundo perverso e nas preocupações desse dia a dia que nós temos tão difícil. Versículo 32 diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Essas preocupações, ansiedade, gostaria que vocês não tivessem ansiedade. Ficar solteiro provia oportunidades para o crente se devotar inteiramente ao Senhor. E é interessante que quando a gente diz ficar solteiro provê oportunidades para você se devotar inteiramente ao Senhor, eu entendo a ideia de que no contexto de perseguição isso era mais fácil. Está tendo uma perseguição nessa cidade, eu estou solteiro, eu vou para outra. Se acontecer a mesma coisa aqui, eu tenho a oportunidade de rapidamente me deslocar para outra. Tudo bem. Mas também é fato, meus irmãos, que a gente só consegue as coisas depois que cai. A gente só pensa em estrutura de vida quando casa. Até então você vai pensar em várias coisas. Por exemplo, um jovem de 17 anos hoje, vou botar até um pouco mais cedo, 15 anos hoje, se você perguntar para ele o que é que você faria com R$2.500, ele iria dizer para você: eu vou comprar um PlayStation, ou vou comprar um computador gamer, ou um celular, né? Seja ele qual for. Agora pergunta a uma pessoa de 30 anos que está prestes a casar: o que você faria com R$2.500? Botar na poupança para render um pouquinho, eu vou dar entrada na minha casa. Ou então complementaria com o que minha esposa já tem, né? Minha futura esposa já tem, para a gente fazer a festa do casamento. Ele está pensando em outra coisa, as prioridades são totalmente diferentes. Mas essa prioridade diferente leva ele a construir alguma coisa. Imagine então alguém que vai para o campo sozinho, um homem que vai para o campo sozinho. Ele diz assim: eu gostaria de fazer um trabalho com crianças em risco nas ruas. Eu sou ainda professor, mas eu saí de sala de aula já faz mais de ano. Eu passei 13 anos em sala de aula. E eu trabalhei de 6º ano até o ensino superior. Eu não tenho jeito de criança não. No 6º ano eu tinha minhas dificuldades, porque às vezes eles chamavam até você de tio. Eu desse tamanho, sem chamar de tio pelas crianças desse tamanho assim, era bonitinho, mas era estranho. E aí eu ficava dizendo: rapaz, e me imaginando eu sozinho nas ruas de Campina Grande, tentando pegar crianças desse tamanho e dar comida, roupa, levar para a escola, fazer alguma coisa pela família delas. Eu sozinho faria? Eu não tenho jeito. Se me botar numa escola infantil assim, eu acho que eu não vou fazer muita coisa, por conta da falta de habilidade. Agora, Deus lhe dá uma pessoa que ao seu lado pode ter ideias brilhantes e essa habilidade de tratar com aquilo que você não sabe. E aí
indo para o campo para tratar numa situação dessa, o missionário com a sua esposa, o proveito, os resultados serão bem melhores, porque ele pode entrar com a pregação da palavra, enquanto ela entra com cuidado com as crianças. O jeito que deve ser tratada cada criancinha daquela que ainda não entende muito o que é a vida, e você está ali querendo pregar a palavra. Até a linguagem tem que ser diferente, a forma de olhar aquelas situações deve ser diferente. Então, Paulo não é contra o casamento, mas ele fala honestamente sobre as preocupações inevitáveis que os cônjuges vão adicionar às questões temporais. Ele diz: olha, não sou contra o casamento, mas vocês sabem que se vocês estiverem casados, vai haver preocupações. Se vocês estivessem solteiros, vocês só se preocupariam em como agradar o Senhor, mas já que vocês estão casados, vocês vão se preocupar em como agradar a esposa em como agradar o marido, aquela coisa toda. E aí vem os filhos, enfim. Paulo vai listar várias preocupações que acometem os casados e solteiros, explicando que em tempos de dificuldade o casamento pode se transformar também numa fonte extra de ansiedade. Não sei como é que foi os seus últimos momentos antes de casar, mas os últimos 8 meses antes de casar são complicados demais. A não ser que você casou em 8 meses, né? Namoro, negócio, casamento. Mas é aquele momento que você vai decidir lista de convidados, o momento que você vai decidir se faz uma festa ou se viaja, se vai fazer só civil, se vai fazer civil e religioso. E aí você pensa em um bocado de coisas. Você começa a visitar apartamento, casa, para ver onde é que você vai morar. Você começa a comprar os móveis para mobiliar essa casa. Aí você começa a pensar: e agora o itinerário que eu tinha vai ser diferente, porque agora eu vou ter que levar minha esposa para depois ir para o meu trabalho, eu vou ter que sair mais cedo de casa. São muitas coisas que são adicionadas. E isso pode ser também uma fonte extra de ansiedade, porque agora eu não vivo para mim, eu vivo para a família. Eu não vivo agora pensando no meu, eu penso no nosso. Meu carro não é mais meu, o carro é nosso. Aquela coisa que eu tenho mais apego dentro da casa dos meus pais e que eu vou levar para a nossa, não é mais meu, eu tenho que dividir. Eu não queria que ninguém tocasse, mas agora vai ter que tocar, porque essa combinação, essa cumplicidade tem que ser formada. Mas isso traz ansiedade também. Será que ela vai cuidar das coisas que eu cuido do mesmo jeito que eu? Será que ela vai ter a mesma percepção de algumas coisas como eu? Será que ela vai gostar de ir para os mesmos locais que eu gosto? São muitas as questões, e isso pode ser fonte extra de ansiedade. Embora adiar o casamento em períodos difíceis possa liberar as pessoas de várias ansiedades, mesmo assim os solteiros permanecem vulneráveis também a preocupações, que elas vão se estender às tarefas e obrigações para as quais Deus os chamou, e até mesmo ao relacionamento com Deus. Você pode estar sozinho, no meio do campo missionário, você ainda vai ter inúmeras preocupações, e a principal delas é em relação ao seu relacionamento com Deus. Veja só, nós somos hoje, pelo contexto que vivemos, sempre atacados com relação à nossa santidade. A gente sempre pensa que não é santo o suficiente, porque a gente vive num mundo totalmente corrompido, e às vezes a gente fica querendo se blindar, se colocar numa redoma de vidro para não entrar em contato com esse mundo corrompido. A gente acha que se olhar alguma coisa, se a gente ler alguma coisa, se a gente ouvir alguma coisa, a gente está sempre corrompido também. E de fato em alguns momentos está. Só que o seu relacionamento com Deus é independente dessas coisas. Ele deve ser construído além dessas coisas e ser mais forte que essas coisas, para que, independente de estando só e estando casado, o seu relacionamento com Deus seja tão sólido e tão consistente que todas as questões outras da sociedade não façam com que ele seja desfeito. Hoje, como foi falado aqui com o pastor Rony, quase que 50% dos casamentos de cristãos é desfeito à semelhança dos ímpios. Então nós percebemos por isso que as adversidades que enfrentamos e que algumas circunstâncias terrenas fazem com que casais se separem.
Só que isso não pode acontecer conosco e com Deus. Por mais que alguma situação extrema leve você a estar separado do seu cônjuge, mas nenhuma situação extrema pode levar você a estar separado de Deus. E é isso que ele está querendo dizer aqui, que estando casado, você deve estar ligado ao Senhor, e estando solteiro, continue ligado ao Senhor, para que você não venha a passar por preocupações que são desnecessárias, que vão desanimar você nesse trabalho. Passando por 33 e 34, o que ele diz? Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o seu marido. Em momentos de crise, os casados têm mais responsabilidades e, consequentemente, mais preocupação que os solteiros. O homem casado está sujeito não apenas às inquietações em relação aos assuntos de Deus, mas também às questões familiares, como a gente já citou. Quando ele fala também a mulher, tanto a viúva como a virgem, ele pode estar fazendo a distinção entre solteiras de um modo geral e mulheres de uma classe especial. Ele estava falando as virgens, as noivas, como eu citei anteriormente, ou mulheres que se comprometeram com a virgindade. Existe nas nossas famílias aquelas mulheres que não casaram, porque não lhes foi dado o dom para isso. E geralmente elas são as pessoas que mais auxiliam dentro da família. Por quê? É na casa daquela pessoa onde todo mundo se ajunta e se sente seguro, porque ela é como se fosse a mãe de todos. E quando a matriarca se vai, é justamente aquela que ficou, aquela das filhas que não casou, que vai dar todo o suporte para os outros irmãos que casaram. E geralmente é essa pessoa que no fim de vida da mãe ou do pai estará lá também dando todo o suporte, que os casados que têm outras preocupações, não somente com as coisas de Deus, mas com as questões familiares, não podem dar essa assistência. Então é fundamental que a gente entenda que não é anormal viver sem casar, mas que isso pode também ser um chamado de Deus para outro tipo de assistência, seja dentro de casa, seja na obra de Deus. E Paulo fala com essas pessoas também. Então, em períodos de crise, havia um aumento no número de situações que poderia gerar preocupação a mulheres solteiras ou virgens. A qualificação a que Paulo se refere, assim no corpo como no espírito, chama a atenção dessas mulheres não apenas com relação à tensão provocada pelo chamado de Deus, mas também a tentação envolvendo o pecado sexual. É por isso que ele vai falar aqui, para serem santas no corpo e no espírito. Paulo não está menosprezando o chamado das solteiras em relação ao das casadas quanto à devoção ao Senhor. Antes, ele procura mostrar que até mesmo a devoção ao Senhor pode ser algo estressante para aqueles que não possuem perspectivas e prioridades corretas. Então veja, quando alguém olha para você e diz assim, mas você é solteiro, você não quer casar, por que você não quer casar? Você diz, não fui chamado para isso, fui chamado pelo Senhor para outras questões. Então ele diz, para você isso é natural, você entendeu que Deus lhe chamou para isso, mas imagine que você não tivesse essa disposição, você não foi chamado para esse tipo de atividade, isso vai se tornar estressante, você vai ficar buscando o tempo todo o casamento, quando você deveria estar contente com a sua situação de solteiro. É isso que ele está querendo trazer para a gente. E um texto que nos ajuda a entender essa questão de ver algo estressante, sentir algo estressante por não ter uma perspectiva correta, uma prioridade correta, é o texto de Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, que ele está falando o tempo todo. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize a ela que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta,
Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta, você está preocupada com muitas coisas, porque o seu chamado é esse aí. Mas Maria escolheu a boa parte, ela entendeu que o chamado dela é outro. Isso não lhe será tirado. Ou seja, eu não vou agora obrigá-la a fazer o que é sua parte, porque você está se sentindo estressada. Não, ela escolheu a parte que é correspondente a ela. Ela entendeu o chamado dela. O versículo 35 diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então, o público dos solteiros talvez pensasse que o casamento aliviaria algumas das suas ansiedades, que de fato era verdadeiro caso as circunstâncias fossem outras. Pegando o texto de Gênesis 2,18 e entendendo que a mulher foi feita para ser um auxiliador idôneo do seu marido, então a junção dessas duas pessoas de fato alivia algumas ansiedades. Mas o contexto não era isso, o contexto era de perseguição. Então as ansiedades continuariam vindo mesmo que você tivesse sido ligado ao seu cônjuge pelo Senhor. E nesses tempos de crise, a responsabilidade conjugal poderia tornar a vida ainda mais difícil. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer para Deus, eu tenho que pensar na perseguição, eu tenho que pensar no que está acontecendo dentro da minha casa. Então eram múltiplas preocupações. E quando Paulo diz a questão de se consagrar desimpedidamente, o objetivo dele não é dizer que a situação do solteiro é melhor porque evita mais preocupações, mas que tanto os casados quanto os solteiros devem seguir o ensinamento para evitar preocupações e viver de maneira piedosa. Se consagre desimpedidamente, se consagre ao Senhor. Tanto solteiros quanto casados procurem viver uma vida piedosa. Versículos 36 a 38, vou pegar eles todos agora para que a gente veja duas formas de a gente olhar para esses três versículos. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, case-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Há duas maneiras de a gente olhar para essa passagem. Nós não sabemos qual era a situação específica em Corinto, da qual Paulo estava tratando, mas dois fatos ficam claros. Primeiro, casar ou adiar o casamento são boas opções em tempos de crise, ainda que Paulo tenha percebido mais benefícios no adiamento. Isso ele falou lá no começo da exposição. Olha, se você casar, não está pecando, mas se puder aguardar, eu considero que é melhor. Segunda questão, o estado de solteiro passa a ser menos preferível à medida que a noiva envelhece, possivelmente porque o adiamento do casamento reduz o período em que a mulher pode ter filhos. E ele tinha acabado de falar para as viúvas jovens que elas casassem e tivessem filhos e administrassem as suas casas. Então a ideia de não adiar muito tempo, tendo em face a idade da noiva, era justamente para que houvesse a possibilidade de geração de filhos. Versículo 39, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. O que já foi falado aqui, com o que eu concordo demais: casamento é até que a morte os separe. Não é até que o tribunal decida, não é até que eu pegue abuso, não é até que eu não aguento mais olhar para a cara, é até que a morte nos separe. E de fato o que Deus uniu, o homem não deve separar. Nós casamos no Senhor, nós pedimos que o Senhor nos provesse uma companhia para o resto da nossa vida, para servir a Ele juntos. Então não deve existir esse momento que a gente diz: cansei, não gosto mais. Isso não existe.
na cabeça do cristão que entende que foi chamado para casar até o fim da sua vida. É um compromisso, e esse compromisso só se encerra com a morte. Morrendo um dos dois, fica livre para casar. As viúvas, assim como as outras mulheres mencionadas aqui nesse capítulo, tinham a escolha de voltar a casar ou não. Paulo não está mandando casar, está dizendo que fica livre para casar. Mas aí cai também em outra questão que ele cita no começo do capítulo 7, ali pelos versículos 8 ou 9. Se você tem domínio próprio, permaneça como está. Caso não, que se case, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejo ou abrasado. Então o comentário de Paulo não contradiz as suas declarações anteriores acerca dos casamentos entre um cônjuge crente e um incrédulo. Naqueles casos, o encontro com o evangelho se deu após o casamento. Então ele diz, olha, se você for casar de novo, case com uma pessoa crente. Veja que agora é um crente buscando casamento com outro crente. Na questão anterior, era um crente novo que estava casado há mais tempo do que a sua conversão com um ímpio, mas ele também era ímpio. Não se aparte, continue. Agora, se o ímpio desejar deliberadamente se apartar, pode dizer que pode ir embora, certo? Porque você não foi chamado para a servidão, mas para viver em paz. Então, a ideia é, seja você casado pela primeira vez, seja você um viúvo que vai contrair um segundo matrimônio, só case com alguém que pertence ao Senhor, que compartilhe da mesma fé, que tem a mesma motivação do coração de servir ao Senhor. E para fechar, o versículo 40 que diz, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Não em todas as circunstâncias ela vai ser mais feliz se permanecer viúva, mas especificamente nesse caso sim. Por quê? Ele está considerando a perseguição que está havendo em Corinto. Então ele diz, se ela permanecer do jeito que está, ela vai ser mais feliz. Mas se o caso não fosse esse, qual seria a melhor coisa? Aquilo que ela se sente motivada por Deus a fazer. Deus dá tranquilidade no seu coração de buscar um novo casamento, assim faça, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, para mim, concluindo e abrindo para que os irmãos também se expressem, o seguinte: o que fica mais dessa passagem um pouco longa, o que fica para mim mais certo, seja solteiro, seja casado, seja viúvo, enfim, sirva ao Senhor com senso de urgência. Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. E segundo, casamento para sempre e no Senhor. Isso fica muito no meu coração, espero que fique também do seu nessa manhã.